Olá pessoas, como vocês estão? Hoje eu vim tentar indicar para vocês uma forma de vocês compreenderem ou de vocês buscarem por si mesmos e encontrar como entender e compreender o que é isso aqui, como obter a compreensão correta, como realmente se autodescobrir. Eu vou indicar para vocês uma forma de você investigar o que está acontecendo aqui. Você pode começar fazendo essa pergunta, se perguntando: o que é isso aqui? Mas você tem que fazer uma pergunta genuína. Você genuinamente quer saber a verdade. A primeira coisa da sua busca é você realmente querer saber a verdade, o que é isso, o que está acontecendo aqui, quem sou eu de fato. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Como ter a compreensão correta? E por que você não está conseguindo? As pessoas, elas estão habituadas a acreditar que elas são os pensamentos. Ou seja, vocês estão muito próximos desse processo ao qual chamamos de pensamento. E essa é a chave de você compreender. Eu acabei de te dar uma dica de você ver os pensamentos como um processo que acontece naturalmente. Os pensamentos não são seus inimigos, nem seus amigos. Eles simplesmente existem. Como tudo na vida, como tudo na manifestação. Como essa areia existe, como esse mar existe, tudo isso existe espontaneamente. E os pensamentos é só mais uma forma de manifestação. Então, se você obter essa compreensão de que os pensamentos é algo natural que está surgindo espontaneamente, ele surge como uma camada, como uma dimensão, como um processo. Ele faz parte do mecanismo que é existir. Então o pensamento, ele vem desse absoluto nada, desse mistério, que é a própria fonte de toda a manifestação, e ele passa pela tela ao qual você está observando ele passar, por uma tela onde tudo é apresentado. E ele passa por você e segue o caminho dele. É literalmente como se tivesse um carro passando na rua. E você pode decidir prestar atenção a este carro passando ou ignorá-lo completamente. Quando você olha para uma rua e tem diversos carros passando, você pode ficar ali tentando identificar qual é a cor dele, qual é o modelo, para onde ele está indo. Tudo isso você está focando naqueles veículos. Você está dispondo a sua energia, se interessando por aqueles veículos que estão passando na rua. Agora, se você entender que aquilo é só um processo
está acontecendo espontaneamente, que você não tem controle algum sobre isso. Esse é um ponto-chave também, a questão do controle. Você não tem controle sobre isso, você está testemunhando esses processos acontecerem. O ponto principal é esse, você compreender e perceber esses processos acontecendo e perceber o testemunhar desse processo. Então, os pensamentos estão passando e há um testemunhar disso tudo acontecendo no mundo. Você pode achar que você é isso, e esse é um equívoco. Esses pensamentos, eles estão acontecendo espontaneamente e você não precisa criar uma identificação com eles. Você pode ignorá-los completamente e apenas observá-los, eles passarem. A questão não é tentar parar os pensamentos. A questão não é criar uma inimizade com isso que está acontecendo. E existem diversos processos que eu gostaria que você percebesse e começasse a se habituar a apenas testemunhá-los sem declará-los como seu. Então, além do processo dos pensamentos, gostaria que você observasse que há outros processos que estão acontecendo espontaneamente. Como, por exemplo, a própria percepção, a percepção dos sentidos, das sensações, o sol batendo nesse rosto, o calor que surge na pele, o que esses olhos estão vendo, o som das ondas. Tudo isso são processos do corpo. É como o corpo interage com esse ambiente, com esse mundo. Mas se você for um pouco além, você vai perceber que o próprio corpo é um processo. Ele surge, ele nasce, se desenvolve, interage com outros seres, anda pelo mundo. O corpo, ele anda, ele sente, ele vive uma vida. A sua existência nesse mundo, e um dia ele perece. Então esse corpo é um processo da própria Terra. Este corpo é feito de elementos da Terra do início ao fim. Podemos ir mais além e perceber que há um percebedor do corpo. Então o que é isso que percebe o corpo? São os sentidos? Mas o que é que percebe os sentidos? É aí que damos um nome de consciência, uma consciência percebedora, uma consciência observadora, aquela que testemunha esse processo do corpo nascer, crescer, se desenvolver, interagir com o mundo e um dia perecer. Esses processos que eu declarei, você pode perceber que eles são toda a manifestação. Os pensamentos, o corpo, seus sentimentos, as emoções, a percepção de tudo isso no corpo e a percepção da existência através da consciência de um mundo e de um corpo que interage no mundo. Tudo isso
Você pode chamar do processo da manifestação. E agora, nós podemos ir mais a fundo. Pois é, tem mais para onde ir. Vamos observar os processos. Há um mundo surgindo e desaparecendo. Há um corpo surgindo e desaparecendo. Há pensamento surgindo e desaparecendo. Agora, se você for capaz de perceber que há um percebedor de todos esses processos, até o da consciência que percebe, mas há um percebedor da consciência. Você pode colocar a consciência como aquilo que testemunha a manifestação. Mas você pode ver que há um processo de testemunhar a testemunha. E aí, meus amigos, a coisa vai ficando esquisita. Porque a partir desse ponto você não tem mais para onde ir. Vira um ciclo infinito. Depois que você percebe a consciência da consciência, não tem mais nada para ser percebido. A consciência da consciência é tudo. Porque você vai só repetir. Há uma consciência que percebe a consciência da consciência. E há uma consciência que percebe a consciência da consciência da consciência. Não tem fim. E com essas percepções, não há mais o que ser percebido. Agora é você compreender que a percepção, o ato de perceber e aquilo que está sendo percebido são uma coisa só. Não existe separação. Não existem dois. Os processos estão acontecendo. O processo de um mundo surgir, de um universo surgir, de um corpo surgir, de pensamentos surgirem, de emoções, de sentimentos, das percepções, de uma vida acontecendo, de uma consciência que percebe isso tudo, da consciência da consciência. Para além disso, não tem nada. Só silêncio absoluto. E isso é tudo que é. Tá aí, explicado para você com palavras, de forma simples, direta. Mas isso tudo são só conceitos que estão saindo dessa boca, deste corpo. A questão é essas compreensões que foram indicadas surgirem espontaneamente em você. Em um dado momento, se você se dedicar no seu caminho, na sua busca pela verdade, se sua busca for genuína, for sincera, em algum momento isso vai acontecer com você. Só resta você esquecer tudo isso e simplesmente assistir essa vida acontecer. Ser essa vida. Simplesmente ser. Que a vida é tudo isso. Ela não tem começo, não tem fim. A vida não pode ser encapsulada. Ela está sendo testemunhada e sendo vivida através de todas as formas.